Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa sexta-feira, 26 de junho. Hoje nós vamos falar sobre a aprovação de um novo medicamento para o tratamento do câncer de mama. Também temos informações sobre a frente fria que atinge o estado de Goiás e dicas culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está começando. Seja bem-vinda e bem-vindo! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos e olhos castanhos. Quem faz a interpretação para Libras no estúdio é o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário, na cor cinza e com listras vermelhas. Além disso, tem uma tela aqui no centro, onde agora aparece o nome do Conexões. E é nessa tela que surgem também algumas informações importantes sobre os cenários nacional e internacional. Subiu para 589 o número de mortos na Venezuela por causa de 2 terremotos que atingiram o país no início da noite de quarta-feira, segundo um balanço atualizado pelo governo venezuelano. E esse balanço também aponta que há quase 3.000 feridos. Essa quantidade pode ser bem maior do que a que foi divulgada até o momento, já que as buscas ainda continuam. De acordo com o site Desaparecidos Terremoto Venezuela, que foi criado pela sociedade civil para reunir informações extraoficiais sobre as vítimas, há mais de 40.000 pessoas desaparecidas. E olha só, segundo o levantamento feito pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, o número de mortes pode variar entre 10 e 100 mil. O cálculo da entidade leva em consideração a população que foi exposta em áreas atingidas e também a precariedade das construções na Venezuela. E agora a gente vem aqui para o Brasil para destacar um dado importante sobre educação. No nosso país, existem atualmente 33 milhões de jovens. E os dados mais recentes sobre educação e empregabilidade mostram um cenário de avanços, mas que também exigem aí medidas, porque há desafios persistentes para a inserção profissional dessa parcela da população. Quase 13 milhões desses jovens apenas estudam, um dos maiores patamares já registrados na série histórica. Enquanto isso, mais de 9 milhões apenas trabalham. E mais de 4 milhões conseguem conciliar as duas coisas, estudo e trabalho. Bom, fora esses jovens que estão estudando ou empregados, 6 milhões estão fora tanto da escola quanto do mercado de trabalho, que são jovens nem, né? O grupo ainda concentra uma parte importante das preocupações das políticas públicas voltadas à juventude. Agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de um medicamento para o tratamento do câncer de mama, localmente avançado. Segundo o Ministério da Saúde, esse tipo de câncer está em primeiro lugar na causa de morte de mulheres aqui no país. Para falar mais sobre essa medicação e sobre o tratamento para o câncer de mama, nós vamos conversar agora de forma remota com o médico oncologista, Dr. Diogo Salles. Ele vai aparecer aqui de forma remota para a gente, já aparece então na nossa tela. Olá, Dr. Diogo, seja bem-vindo. Peço que para começar, o senhor se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Sou Diogo Salles, oncologista, tenho pele clara, olhos claros, cabelos e barba grisalha. Bom, para a gente começar, doutor, qual que é a importância da autorização desse novo medicamento? Ele vai possibilitar chances de cura, chances de sobrevida maior para essas pacientes? Então, vamos lá. A medicação chama imlunestrante, tá? É uma medicação que está sendo aprovada para câncer de mama localmente avançado que não seja capaz de ser ressecado e pacientes com doença metastática, ou seja, dentro do cenário de câncer de mama, quando a gente não consegue operar ou tem doença metastática e pacientes que têm doença com hormônio positivo,
com receptores hormonais positivos, a gente está falando de controle, mas essa medicação ela vem para aumentar o controle da doença, prolongar uma coisa que a gente chama de sobrevida livre de progressão, ou seja, o tempo até a próxima progressão. Tá? Isso é um estudo grande, relevante, foi apresentado em 2024 pela primeira vez, avaliou pacientes que falharam ao primeiro tratamento para pacientes com doença metastática e irressecáveis e comparou com hoje o que é considerado o tratamento usual. Tá? E mostrou um benefício de sobrevida para as pacientes que têm uma mutação específica chamada ESR1. Tá? É só nesse subgrupo que se beneficia o uso dessa medicação. Então, a gente está aprendendo a tratar melhor, porque a gente está aprendendo a individualizar melhor cada subtipo e a forma de progredir, isso é um mecanismo de resistência, essa mutação, e, além do que, uma medicação que traz um perfil de segurança, ou seja, de toxicidade muito similar ao que a gente já tinha e é mais eficaz. E a gente está trocando uma medicação injetável por uma oral. Acho que isso favorece a qualidade de vida. Bom, doutor Diogo, só para a gente deixar mais claro para o nosso público, é óbvio que tem mulheres que nos assistem agora que podem ter câncer de mama ou têm familiares que tiveram, então tem algum risco aumentado, né? As pacientes que vão se beneficiar desse medicamento, o senhor explicou, mas eu queria que o senhor explicasse de forma um pouquinho mais simples. São aquelas que já têm um câncer metastático, né, que já se espalhou e que tem um câncer específico, não é qualquer mulher com câncer de mama que vai fazer uso desse remédio. Isso. Então, quem que se beneficia? Pacientes com câncer de mama, que a gente chama de hormônio positivo, tá? Ou seja, tem expressão de receptores hormonais, isso é a grande maioria dos tumores de mama, esse é o tipo mais comum, que falharam a primeira linha de tratamento para a doença metastática, tá? Ou seja, é um tratamento de segunda linha, e, além disso, tem uma mutação chamada ESR1, tá? Hoje, assim, a gente não tem ainda dados de como vai ser a aprovação aqui no Brasil. A bula não foi publicada ainda, a gente só sabe que foi aprovado. Levando em conta os dados do estudo e a aprovação que existe nos Estados Unidos hoje, é para essa indicação. Pacientes que progrediram a primeira linha de tratamento, tumores hormônio positivo, que tenham mutação ESR1. Bom, doutor Diogo, para finalizar, essa aprovação, essa autorização pela Anvisa ainda não significa, por exemplo, que esse medicamento vai estar incluso em tratamentos oferecidos pelo SUS, né? Isso deve ainda levar algum tempo. Sim, infelizmente essa questão de acesso ainda é um problema muito sério aqui no Brasil, tá? A aprovação, primeiro a gente passa por um processo de aprovação na Anvisa, depois até a medicação está disponível, depois que a medicação está disponível, vai ter toda a questão de, por exemplo, dentro da saúde suplementar, plano de saúde, ainda existe o rol da ANS, que vai definir se a operadora é obrigada ou não a cobrir essa medicação, e para o SUS existe uma outra avaliação de outro órgão, geralmente a Conitec, que vai definir se essa medicação deve ser incorporada ou não. Infelizmente, existe um tempo razoável entre a aprovação da medicação no Brasil e ela finalmente estar disponível no SUS. A gente acabou de conversar com o médico oncologista, Dr. Diogo Salles. Muito obrigada pelas suas explicações. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, agora a gente muda novamente de assunto para falar sobre os carros elétricos e híbridos, que ocupam cada vez mais espaço nas ruas brasileiras. Só no mês de abril, esses veículos eletrificados representaram mais de 18% das vendas aqui no Brasil. Entenda mais sobre esse assunto na matéria da TV Encontro das Águas. O barulho do motor praticamente desaparece. No lugar dele, entra o silêncio e também a promessa de economia. Eu gastava uma média por dia de R$150. No mês, dava uma faixa de R$3.700 a R$4.000 de combustível. Hoje em dia, eu gasto no máximo R$600, R$750, porque eu carrego todos os dias, já que eu sou motorista de aplicativo. Cada vez mais motoristas estão trocando os postos de combustível pelas tomadas. Além da redução nos custos, os veículos elétricos também atraem muito pela tecnologia.
O carro é completamente tecnológico. Então, assim, direção leve, o banco que te abraça, tecnologias de segurança, que ele tá cheio de coisa, silencioso, tu não tem o barulho do motor, a combustão. Então, tu dirige o dia inteiro tranquilamente no teu melhor escritório. Eu falo que hoje o meu carro é o meu escritório de trabalho. O crescimento já aparece nas vendas. A expectativa do setor é que cerca de 450 mil veículos eletrificados sejam vendidos em 2026. E nas concessionárias, a procura por modelos mais econômicos, silenciosos e sustentáveis já virou rotina. Se for comparar com o ano passado, a gente cresceu mais de 100%. Em torno de 142% foi o que a nossa marca cresceu do ano passado para cá, né? A procura tem sido bem, vamos dizer assim, bem aceita, né? E num volume bem expressivo em relação ao ano passado. Os modelos elétricos e híbridos ganharam espaço principalmente depois da chegada das montadoras chinesas ao Brasil, que aceleraram a disputa no mercado e popularizaram diversos tipos de veículos eletrificados. Das 3 versões, né, que a gente tem, híbrido plug-in ou 100% elétrico, a gente vende muito híbrido. Vende mais, que tem saído muito mais agora, o plug-in e o nosso 100% elétrico, que é o Hora, que seria o carro mais acessível. Os carros elétricos deixaram de ocupar apenas as vitrines futurísticas e começaram a fazer parte da rotina de muitos motoristas. E o avanço dessa tecnologia não mexe só com o mercado automotivo. Ele muda também a relação das pessoas com o consumo, mobilidade e até com o trânsito da cidade. O que acelerou essa utilização foi exatamente a utilização dos automóveis através das plataformas de transporte de passageiros. Por quê? Porque essas plataformas externas, elas começaram a não repassar os custos que são muito elevados, o custo do combustível. Chegaram à conclusão de que quando eles utilizaram o carro elétrico com bateria recarregável, eles começaram a ter uma diminuição de custo de até 80% no seu custo operacional. O governo federal criou recentemente um departamento de eletromobilidade responsável por políticas públicas voltadas à infraestrutura de recarga, baterias e integração energética dos veículos elétricos. O Brasil é sempre assim, ele é levado. Ele é levado, as coisas, a população adere a um determinado tipo de modal, a determinado um modismo, ela descobre um meio de transporte e depois é que se vem atrás. O que se falta é uma regulamentação nacional. Entre os principais desafios está a infraestrutura de recarga, que ainda é considerada limitada e muitos motoristas precisam se planejar melhor para recarregar. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nosso bloco está recheado com informações. A gente fala da frente fria que atinge o estado de Goiás, também sobre a indicação do Guinax ao Prêmio Grande Otelo do cinema brasileiro e, claro, a gente finaliza o nosso programa com dicas culturais para o seu final de semana. Estamos de volta com Conexões dessa sexta-feira. E olha só, uma combinação de uma frente fria com uma massa de ar polar fez as temperaturas ficarem baixas, né, aqui no estado de Goiás nos últimos dias. Isso deve persistir pelo menos até hoje. O Stanley Brenner traz mais informações sobre esse assunto. A frente fria é resultado do encontro entre massas de ar quente e frio, o que favorece a formação de nuvens carregadas e instabilidade atmosférica. Quinta-feira com temperaturas baixas aqui no estado de Goiás, especialmente na região centro-sul do estado de Goiás. Então, de Goiânia para baixo, pegando Itumbiara, Catalão, Rio Verde, Jataí, Mineiros, com temperaturas bem baixas para esse começo de inverno. Então, nós tivemos em Goiânia 14 graus, Jataí e Rio Verde com 12, e tivemos também outros municípios, em Itumbiara, Catalão com 13,5 graus, então uma manhã de temperaturas baixas. Em Goiânia, a tendência é de variação nas temperaturas ao longo do dia, com manhãs mais amenas e tardes mais quentes.
há também possibilidade de chuva isolada em algumas regiões do estado. No sul e no sudoeste goiano, municípios como Rio Verde, Jataí, Mineiros e Itumbiara estão entre os que mais podem registrar maior impacto das instabilidades. Em Goiânia e em outras cidades do interior, os goianos já sentem os efeitos dessa mudança no tempo. O frio chegou acompanhado de ventos mais fortes e entre a última terça e quarta-feira houve registro de chuva em alguns pontos da capital e também no interior do estado, além de rajadas de vento em diversas regiões. Segundo o INMET, o alerta inclui possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Que na sexta-feira ainda teremos temperaturas baixas, mas no final de semana, gradativamente, ela perde intensidade e nós voltamos para as temperaturas normais para o período. Enquanto isso, outras regiões do estado seguem em alerta para baixa umidade do ar, principalmente no norte, leste e noroeste goiano. Nesses locais, os índices podem variar entre 20% e 30%, o que exige atenção com hidratação e cuidado com a saúde. Apesar do frio, é importante sim manter a hidratação e um outro pedido que nós sempre estamos colocando aqui, evitar as queimadas, porque é uma situação de risco e nós temos aí bastante material, principalmente vegetação, né, que está mais seca devido à estiagem que vem ao longo dos dias. Apesar dessa chuva ser um pequeno paliativo, mas é importante sim a população manter os cuidados necessários a respeito das queimadas. Bom, e olha que bacana, a série Gnax, exibida aqui na TV UFG, é finalista do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2026, que é promovido pela Academia Brasileira de Cinema. A série concorre na categoria Melhor Série Brasileira de Animação. O diretor do Gnax mandou um recado para a gente, contando um pouquinho sobre essa novidade, sobre a felicidade de ser indicado. E aí, gente, aqui é o Paulo GC Miranda falando, né, o criador e diretor da série Gnax, que está passando aí na TV UFG. A gente foi a finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, agora batizado de Prêmio Grande Otelo. E eu quero falar um pouquinho sobre o que isso significa, porque estamos tão felizes e agradecidos pela TV UFG. Na verdade, eu entendo como se fossem dois grandes acontecimentos. Eu vou explicar. Primeiro é o prêmio. Esse é o principal prêmio do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro. Então ele funciona como se fosse a premiação das premiações. Cada festival tem suas premiações, mas esse é a premiação principal. Por isso é considerado o Oscar brasileiro. E a gente aí chegou como finalista. E o objetivo dessa premiação, que foi iniciada lá em 2002, tinha o nome do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele tinha o nome do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e o objetivo, que continua até hoje, é a valorização e o reconhecimento daquelas obras audiovisuais brasileiras, seja cinema ou série, sabe, que se destacaram ao longo do ano. Então, 2024, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro mudou o nome para o Prêmio Grande Otelo e uma homenagem muito justa a esse grande artista do cinema e do audiovisual da televisão brasileira. Esse prêmio, como ele é votado? Ele não é uma votação aberta, tem 280 membros da Academia Brasileira de Cinema. Entre esses 280 membros, são membros que trabalham, são trabalhadores da área audiovisual e do cinema. Então ali você vai encontrar muitos diretores, muitos críticos, muitos diretores de teatro, atores também, e pessoas consagradas, como por exemplo Denise Fraga está lá, Lázaro Ramos também, a Glória Pires, a Fernanda Montenegro, e todos eles assistiram o Gnax. Tiveram que assistir para poder votar, então a gente está muito feliz por causa disso. Então, nesse ano, você vai ver aí, por exemplo, a premiação tem um Agente Secreto, tem o Homem com H, né, a biografia do Ney Matogrosso, tem séries da Globoplay, como o Cazuza, séries sobre o Chico Anísio, e a gente conseguiu entrar ali nesse quadro, nesses finalistas. E por isso a gente está muito feliz. Então essa é a importância do prêmio, que vai acontecer dia 4 de agosto, agora,
né, desse ano, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu falei que eram 2 acontecimentos, né? O segundo acontecimento, para mim, pessoalmente, é estar lá presente nesse Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um teatro, puxa, ali é o templo da arte brasileira, né? É um teatro que foi fundado em 1909, quer dizer, tem mais de 110 anos de história, de atuação. Então é um lugar muito consagrado nisso, né? É um templo da arte brasileira. E a gente vai ir, minha esposa e eu, representar ali o Gnax, que está passando na TV UFG, e a gente conseguiu pegar uma coisa goiana, com esses parceiros aqui da cidade, como foi incríveis parceiros da TV UFG, os artistas daqui também, e conseguimos colocar lá, cravar dentro os finalistas. Mas também fazer esquemas, atenção, gente nova, que Gnax entrar em cena. Você pode conferir o Gnax nas manhãs da TV UFG, às 10h45. Bom, e para encerrar, a gente tem dicas culturais para o seu final de semana. Rodou! Olá! Está no ar mais um Agenda Cultura. Aqui você confere dicas para aproveitar seu fim de semana. Mas antes de conferir a programação, eu vou me apresentar. Eu sou a Giovana Vigilato, sou uma mulher de pele parda, cabelos longos, lisos e pretos, e eu tenho olhos castanhos. E para dar início às dicas, Goiânia recebe o recital de um dos principais pianistas do país. Na abertura da 5ª edição do Projeto Alegro, Narim Marrum vai conduzir o recital com diversas músicas eruditas. O evento será no dia 27 de junho, às 8h, no Centro Cultural da UFG, no setor universitário. E a entrada é gratuita para todos, como uma iniciativa de ampliar o acesso cultural na cidade. E para quem gosta de grunge, Goiânia vai ter uma noite de tributo a grandes nomes desse gênero. No dia 27 de junho, às 10h, tem mais uma edição do Cover Night. A programação conta com covers de bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e Audioslave. O evento será realizado no Taberna Music Pub e o ingresso pode ser adquirido no site Simpla, por apenas R$20. E por fim, mais uma dica musical. Goiânia recebe o Brasil em Harmonias, uma apresentação realizada por Edu e Sardinha. O evento celebra as obras de Toninho Horta, Gil e Moacir Santos. O show será no dia 28, às 8h, no Elegia Café, no setor oeste. A entrada custa R$25 e pode ser adquirida no site Simpla. E o Conexão Cultura dessa semana fica por aqui. Até a próxima! A gente agradece a Giovana, nossa estagiária, e também a Railene, que fez a tradução para Libras desse conteúdo. Se você quiser participar com a gente, mandar o seu conteúdo, sua crítica ou seu elogio, entre em contato pelo WhatsApp 629-9181-1406. Se ficar mais fácil, aponta o seu celular para esse código que está aqui na tela e aí você já manda uma mensagem direto para a gente. Além disso, a TV UFG tem várias redes sociais que você pode já começar a seguir, curtir e compartilhar, né, todos os conteúdos que são postados. Eu, professor Diego, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Segunda-feira tem mais conexões ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.